Deduções no imposto de renda. É agora que você realmente tem a chance de reduzir o imposto pago ao governo australiano. Olá pessoal, eu sou Alice Franco, contadora aqui na Austrália, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funcionam as deduções ali no Tax Return e alguns exemplos do que você pode incluir como despesa. Primeiramente, é importante explicar qual que é a lógica por trás das deduções. Então, elas entram para reduzir a sua renda total ali no ano fiscal e aí sim, em cima dessa renda reduzida, você passa a pagar imposto. Então, por exemplo, você ganha 30 mil ali ao ano, teve uma despesa de $1.000, então você vai pagar imposto em cima de $29.000 e não em cima de 30 mil. E aí é só jogar naquela tabela, enfim, nos sites que também o ATO disponibiliza para o cálculo, e você vai ver o imposto total que você vai pagar. Eu expliquei certinho qual o imposto que a gente paga aqui na Austrália nos vídeos anteriores, então se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender a lógica completa por trás da taxação aqui na Austrália. Tá, mas então quanto que eu vou receber de volta de acordo com as despesas que eu tive? Eu costumo receber muito esse tipo de pergunta, às vezes a pessoa quer comprar um carro ou alguma outra coisa e quer saber quanto de volta vai receber ali na hora de declarar o Tax Return, e a resposta para essa pergunta é depende. Depende da sua faixa de renda, porque como eu te expliquei, a dedução só vai reduzir sua renda e você vai continuar pagando imposto naquela sua faixa de renda da tabela que eu mostrei no vídeo anterior. Então eu trouxe aqui dois exemplos. A pessoa ganha, nos dois exemplos, a pessoa teve uma dedução de $1.000, então $1.000 em despesas relacionadas ao trabalho. Mas, no primeiro caso, ela ganha 30 mil ao ano. Então, em cima do 30 mil, vai reduzir para 29 mil. O desconto que vai ter a diferença de imposto entre 30 mil e 29 mil é de $190. O segundo caso, a pessoa já ganha 50 mil ao ano. E 50 mil, se vocês olharem na tabela, já está naquela segunda faixa de renda. Nesse caso, então, com a mesma despesa de $1.000, a pessoa vai ter um desconto de $325. Ou seja, quanto mais você ganhar, mais aquela despesa vai impactar no valor do seu imposto, e é o valor que vai ser deduzido ali na hora de se declarar. Lembrando que esses cálculos e as simulações que eu fiz não foram manualmente, tá? O ATO tem uma ferramenta para esse cálculo, eu vou deixar novamente aqui na descrição, mas é só você colocar ali o valor total que você recebeu no ano, né, já incluindo as deduções, e ele vai dar o valor do imposto, então você só faz um comparativo. Mas bora lá falar dos exemplos das deduções, que é isso que de fato interessa. Existem deduções mais gerais que se aplicam a várias profissões, mas tem outras bem específicas, por isso que a lista de deduções que está ali no site do ATO não é exaustiva. Então existem opções dependendo do caso. Se você conseguir justificar que aquela despesa está relacionada ao seu trabalho, aí pode incluir. Mas eu vou dar alguns exemplos do que normalmente é aceito em termos gerais e depois eu vou dar alguns exemplos específicos. Bom, primeiramente, conta do celular. Então você pode abater ali uma porcentagem da conta do seu celular na hora de declarar, desde que você utilize seu celular para o trabalho. E praticamente todas as profissões utilizam para o trabalho, umas mais, outras menos, né? Se você utilizar mais, você bota uma porcentagem maior, por exemplo, se você está o dia todo, constantemente, usando o celular, ligando para cliente, então você pode colocar ali uma porcentagem maior. Ou se, por exemplo, você trabalha num restaurante, vamos dizer, você nem encosta no celular, mas você usa o celular para entrar em contato com o seu chefe, para organizar os shifts, enviar informações, então nesse caso você pode colocar também. Não dá para colocar 100% porque geralmente a conta de celular também é de uso pessoal, então você aplica ali quantos por cento daquela conta de celular você utiliza para o trabalho. Não é qualquer transporte que você pode incluir no seu Tax Return, infelizmente. Então eles citam alguns casos, o primeiro deles é o transporte entre jobs, between jobs. Então se você sai de um trabalho e vai até o outro, isso pode entrar. A segunda opção é se você está trabalhando em um lugar que não é o lugar usual, não é o lugar comum do seu trabalho. Mas, por exemplo, quem trabalha em obra não tem um lugar fixo e usual que vai todo dia geralmente, então é mandado ali para lugares diferentes. Então nesse caso dá para incluir porque você não tem um lugar usual ali de trabalho. Além disso, se você também está carregando ferramentas ou outros materiais no carro, por exemplo, ou se você está usando o transporte para visitar clientes, então aqui eu estou falando de transporte no geral, né? Tanto carro, moto, quanto transporte público.
sobre as circunstâncias em que você pode deduzir. Mas aí sobre a forma de cálculo, aí tem uma diferenciação entre o que é transporte público, que aí no caso você só vai pegar ali o tanto que você gastou, né? Por exemplo, em Sydney a gente tem o Opal Card, então você pega o tanto que você gastou e aplica ali uma porcentagem que se encaixa nessas categorias que eu falei. Então, quais as vezes que você precisou ir para um lugar diferente, entre um job e outro, então você faz uma estimativa de quanto foi o gasto ali no seu cartão de transporte público. Já em relação ao carro, existem dois métodos de cálculo, que é o cents per kilometer e o logbook. Logbook é um sistema, tem até aplicativos para isso, em que você marca toda vez que você sai de um lugar e vai até o outro, então da onde que você saiu, para onde você foi, com qual propósito. Então você vai salvando aquelas suas viagens e no final você tem como se fosse um recibo, uma comprovação das viagens que você fez, e você pode solicitar a dedução de toda a quilometragem de todas aquelas viagens. O cents per kilometer é para quem já não tem esse controle. Então você vai deduzir um valor de 0,78 cents por quilômetro rodado. Então você vai somar ali o total de quilômetros que você fez dentro daquelas condições e multiplicar por esse valor, e esse valor leva em conta gasolina, manutenção, registro do carro, esse tipo de gastos relacionados ao carro. Então ele já faz um cálculo para você estimado, mas o máximo que você pode botar de quilometragem é 5.000 quilômetros nessa categoria. Já se o seu caso é moto, então não entra nesse cálculo de 0,78 cents, você vai colocar as despesas realmente que você teve com a moto. Mas lembrando, todos os gastos que você colocar de moto, de carro, você tem que lembrar que é uma porcentagem que você aplica ali em cima da quantidade que você usa o carro para o trabalho. Outra dedução bastante comum são roupas utilizadas no trabalho. Então nessa categoria entra PPE, que é o Personal Protective Equipment, muito utilizado ali na obra, então aquelas camisas coloridas, capacete, bota, tudo isso você pode incluir. Além disso, outras profissões que têm roupas específicas, por exemplo, é aquela roupa do chefe de cozinha. Ou então, se a sua empresa exigir um uniforme ali com a logo da empresa, um uniforme específico que você teve que comprar para utilizar na empresa, então tudo isso você pode incluir. Ainda dentro dessa categoria de roupas, tem uma dedução muito interessante que pouca gente sabe, que é laundry, lavanderia. Isso mesmo, você pode deduzir dinheiro pelo gasto que você teve lavando suas roupas. Nisso entra tanto o gasto que você teve levando, né, em si a roupa ali para a lavanderia, quanto lavando a roupa em casa. E aí nesse caso eles colocam $1 por load, por vez que você lavou. Então se você lava, por exemplo, uma vez por semana ali, 52 semanas no ano, você já pode incluir $52 na sua dedução sem precisar comprovar nada. Agora falando de educação, cursos, treinamentos, licenças, o que dá e o que não dá para entrar. Bom, primeiramente essas certificações e licenças que você precisa obrigatoriamente para poder exercer a profissão, tudo isso pode entrar. Então, por exemplo, o White Card, que muita gente tira para trabalhar na obra, ou então o RSA, né, para trabalhar servindo bebida alcoólica ali em restaurantes, em pubs. Esse tipo de gasto você pode se incluir, lembrando que tem que ter sido um gasto feito no próprio ano fiscal, né, que você está declarando sua renda. Então tem que ser no mesmo período em que você está declarando a renda e teve aquele gasto. Se foi no mesmo período, você pode incluir. Porém, em relação a cursos, e principalmente cursos que as pessoas acabam fazendo por conta do visto de estudante, nem sempre dá para entrar todos esses cursos. Então assim, gente, o ATO ele é bem rigoroso em relação a esses gastos com curso, porque costumam ser gastos muito altos e promove uma dedução enorme de imposto de renda. Então, pela experiência que eu já tive trabalhando de contadora, fazendo tax return, eu observei que geralmente quem declara esse tipo de custo cai na malha fina, que é a auditoria. Então eles pegam umas amostras de tax return para avaliar a fundo, né, detalhadamente. E geralmente eles pegam esses casos e pedem várias comprovações. Então se atente aqui às regras e às comprovações que você vai precisar ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E se você cair na malha fina, é aquela coisa também que demora
um tempo ali para sair o seu tax return, mas se você tiver 100% confiante de que é legítimo o que você está declarando, então não tem problema. Bom, primeiramente esse curso ele precisa estar diretamente, totalmente relacionado ao seu trabalho. Então, por exemplo, eu que estava trabalhando com contabilidade e estava fazendo mestrado em accounting, eu consegui deduzir meu curso. Para quem trabalha, por exemplo, em childcare, em creche, e faz o curso de childcare também entra. Para quem é chefe de cozinha e faz curso de commercial cookery, nesse caso entra. Agora o que não entra é, por exemplo, a pessoa faz um curso de leadership, project management e quer relacionar aquilo ao trabalho, dizendo, mas eu sou manager lá na minha empresa, mas eu exerço essas funções, as coisas que eu aprendi no curso eu estou aplicando para a minha realidade, mas é um curso muito genérico, muito geral, e eles não entendem que isso é relacionado, e eu já vi casos de eles realmente recusarem esse tipo de coisa por não estar totalmente relacionado. Então tem basicamente 2 pontos que você tem que se atentar. Se o curso ele melhorou suas skills naquele seu trabalho, então você pôde desempenhar um trabalho melhor, e se também você conseguiu por um acaso um aumento, além de estar totalmente relacionado, tá? Então mesmo que você tenha esses 2 pontos, mas é um curso de tipo leadership, não entra. E uma coisa que eu costumo ouvir muito é que mas meu amigo colocou isso lá no tax return dele e não deu nada. O que eu tenho para dizer para essas pessoas é que bom, né, que pro seu amigo não deu nada, mas eu já vi dar coisa, então provavelmente foi sorte, né? O ETO não pegou ali aquele tax return para avaliar, para analisar. Então, se você quiser tentar a sua sorte, é por sua conta e risco. Mas eu não recomendo, eu recomendo só incluir esse tipo de gasto se realmente for, que nem esses exemplos que eu citei, tiver uma relação direta com o seu curso e você conseguir justificar. E aí, como que você consegue justificar, né? Então, como eu falei, se o seu tax cair na malha fina, o que eles vão pedir de comprovação? Primeiro, o gasto em si, então o recibo, a invoice ali, o extrato da sua conta bancária provando que você fez aquele pagamento. Além disso, uma carta do seu empregador colocando essa relação direta, então falando, olha, fulano de tal, ao fazer o curso melhorou suas funções aqui, ou teve um aumento de salário, e dar exemplos específicos de como o aprendizado daquela pessoa influenciou ali no ambiente de trabalho. Além disso, a partir da pandemia, o governo também introduziu novas deduções. A primeira delas é Covid Test, então qualquer gasto que você teve com teste Covid, você pode colocar ali 100%, sem problemas. A segunda categoria de gasto é Work from Home. Então ficou muito comum, né, das empresas mudarem o seu estilo de trabalho do escritório para casa. Então eles consideram que você sim em casa tem gastos como energia elétrica, internet, ou até mesmo a depreciação, degradação dos móveis, da cadeira que você utiliza ali para trabalhar. Então nesse caso tem 2 opções. A primeira é a Fixed Rate. Atualmente ela está 52 centavos por hora, então você vai fazer uma estimativa ali de quantas horas você trabalhou no ano em casa, tá? Não significa que seu trabalho precisa ser 100% em casa, mas às vezes você tem uma parte do seu trabalho que é fora, outra parte em casa. Então essa parte em casa, você vê quantas horas foi, multiplica por 52 centavos, que como eu falei, leva em conta esses gastos que você teve em casa. Ou então você realmente calcula o gasto em si, que você teve com a internet, com a eletricidade e tudo mais. Mas lembrando de aplicar uma porcentagem, porque não quer dizer que toda a sua conta que você paga de energia elétrica é para o trabalho, é também para sua vida, seu dia a dia. Então realmente você tem que colocar uma porcentagem ali. Agora sobre compras, se você comprou o aparelho celular em si, computador, carro, isso entra ou não. Então, novamente, você vai avaliar se você utiliza aquilo para o trabalho, qual a porcentagem que você utiliza aquilo para o trabalho, e você vai conseguir deduzir. Dependendo do valor do carro ali, você não consegue deduzir tudo de uma vez, tem um negócio que chama depreciação. Então, esses bens que duram vários anos, eles geralmente você não deduz tudo de uma vez, você deduz um pouquinho em cada ano conforme o uso, o gasto daqueles bens permanentes, né? Então, dependendo do valor, você consegue colocar 100% ou não. Eu vou falar dos valores em si que você pode colocar ou não, já, fica aí no vídeo até o final. Outro gasto menor, mas que também entra, são gastos com Union Fees, que são sindicatos. Então, é comum, dá uma olhada na sua payslip caso você trabalhe em obra, às vezes tem lá falando uma taxa que você está pagando para a Union, que é um sindicato.
Se você tem aquela taxa que você está pagando, você pode deduzir. E também, além disso, subscriptions. Então, você, por exemplo, teve que se inscrever num software que você utiliza aquele software para o seu trabalho. Então, qualquer subscription que você tiver nesse sentido relacionado, também dá para incluir. Agora, existem gastos mais específicos dependendo da profissão. Então, por exemplo, ferramenta. Quem trabalha em obra pode ali comprar a ferramenta e incluir no tax return. Ou quem trabalha como cleaner pode colocar materiais de limpeza. Chefe de cozinha dá para colocar, por exemplo, um conjunto de facas que teve que comprar para trabalhar. E por assim vai. Não tem como falar todas as opções porque realmente pode surgir uma coisa que seja específico. Se você conseguir justificar que você realmente utiliza aquilo, aí pode entrar. Então, por exemplo, se você é um fotógrafo e você comprou uma máquina fotográfica, nesse caso entra como dedução. Mas se você é contadora e comprou uma máquina, a máquina já não é uma dedução nesse caso. Então tem que ser feita essa avaliação desde que você consiga realmente justificar que aquilo que você comprou tem relação direta com o desempenho do seu trabalho. Até agora eu falei de deduções que são diretamente relacionadas ao trabalho. E nesse caso, dependendo do seu trabalho, como eu te falei, essa lista se amplia, né? Se você achar alguma relação entre o gasto e o trabalho. Porém, o ATO também dá outras opções de despesas não relacionadas ao trabalho que dá para entrar. Mas aí nesse caso não tem como inventar, são só essas opções mesmo que ele cita. A primeira delas é doações. Então, qualquer tipo de doação que você tenha feito para uma instituição formal, né, você pode incluir ali. Então, você doou um dinheiro, tem um recibo falando da instituição, do valor que você doou, tudo certinho, então aquilo você consegue colocar 100%. A segunda opção é os valores pagos ao contador ali na hora de declarar o tax return. Então, os valores dos serviços em si, né, dos honorários do contador, você pode colocar como dedução, lembrando que você vai colocar só no ano seguinte. Então, vamos supor, fechou ali o ano fiscal em junho, em julho você está declarando o imposto e você paga aquela taxa, mas aí aquela taxa você pagou no ano fiscal seguinte, né? Então, vai entrar só no ano que vem, porque funciona por regime de caixa, né? Os gastos, eles são válidos de acordo com a data que você teve aquele gasto. Então, só para você lembrar disso, caso você gaste com contador, no ano seguinte de incluir isso no tax return. A última opção aí de despesas não relacionadas ao trabalho que podem entrar como dedução no tax return é superannuation. Mas cuidado, porque essa parte pode ser bem tricky, bem específico, então vou explicar como funciona. O superannuation não é o foco desse vídeo, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas é a previdência, né, a aposentadoria aqui da Austrália. E para quem trabalha no TFN, já existe um valor que eles depositam ali, atualmente está em 10,5% do seu salário, acima do seu salário, então eles depositam nessa conta do superannuation, que mais tarde você pode recuperar, né? Tem algumas opções de casos e situações que você pode recuperar esse valor, mas geralmente é destinado para você recuperar esse valor somente na aposentadoria. Bom, então tem esse valor fixo de 10,5% obrigatório por lei para quem trabalha no TFN, mas a pessoa ela pode escolher fazer sua própria contribuição além daquele valor. Além daquele valor caso trabalhe no tax, ou então se a pessoa trabalha na ABN, ela geralmente não tem, né, esse depósito que é feito na conta, então ela por si só pode escolher, não, eu vou depositar, né, quero garantir ali minha aposentadoria, eu vou botar do meu dinheiro ali e aquilo vai entrar ali no cálculo do tax return. Mas é importante dizer que primeiro, você precisa informar ao seu superannuation que você está fazendo esse depósito e que futuramente você vai deduzir isso no seu imposto de renda. Então isso precisa ser informado no seu superannuation, não basta só pegar e depositar um dinheiro ali. Além disso, é importante dizer que o superannuation, na hora que entra um dinheiro ali, eles já deduzem o imposto, então automaticamente eles já tiram uma parte daquele dinheiro de imposto. Então, na verdade, você tem que calcular até quanto vale a pena você depositar para ter uma redução do seu imposto, levando em conta que você já está pagando o imposto ali no superannuation. Então, quem costuma fazer isso e que salva muita grana, assim, isso realmente é a salvação ali para muitos australianos. Muita gente trabalha na ABN e que tem depois aquela conta enorme de imposto a pagar, resolve fazer dessa forma para reduzir o imposto a pagar, mas geralmente procuram um contador para realmente fazer esse cálculo. Tá, até quanto vale a pena eu depositar para eu ter um ganho real, ter um desconto real ali no imposto de renda.
Agora, algumas orientações gerais sobre as deduções. Você precisa ter o recibo de todos esses gastos que eu citei no vídeo, né? Então, vai salvando isso. Eu sei que às vezes é difícil lembrar e tudo mais, mas se você está assistindo esse vídeo agora, então mude esse comportamento a partir de agora. Salva todos esses recibos. Às vezes é ruim de ficar guardando, então uma coisa que às vezes eu faço é tirar a foto e mandar para o meu e-mail, então fica tudo salvo no e-mail. Ou melhor ainda, existe um aplicativo do ATO que você pode baixar e já tirar a foto e já ir salvando os seus recibos ali, e fica até mais fácil na hora de declarar o tax return, já vai ter ali seus recibos, tudo bonitinho, os valores. Então é uma opção muito boa ali para quem não quer ficar com aquele um monte de papéis. Caso você esteja vendo isso agora e pense, poxa, eu não tive o recibo de tal coisa, eu não lembro de guardar, dependendo do valor, é até ok colocar sem recibo. Então, vamos supor ali até uns $300 de despesa que você colocar no seu tax return, provavelmente eles não vão investigar, né, porque é um valor pequeno. Então, ok você não ter o recibo daqueles $300. Mas mais que isso, já começa a ficar complicado. É claro que tem despesas que nem eu citei a questão da lavanderia, $1 por load. Esse tipo de coisa realmente não tem como você ter um recibo, mas o máximo que você puder ter, guarde tudo isso. Falando de valores, é importante observar um equilíbrio ali, a porcentagem de despesas que você está declarando em relação à sua renda. Então, por exemplo, você colocar ali uma renda de $30 mil e teve despesas de $10 mil, é completamente absurdo, é completamente desproporcional, e isso vai chamar a atenção do ATO. O que vai acontecer provavelmente? Na hora de você enviar o tax, vai aparecer ali uma mensagem dizendo: você tem certeza que esse é o valor de despesa que você quer incluir? Porque pessoas da mesma profissão e do mesmo nível de renda tiveram despesas menores. Então volte e revise esse valor. Esse tipo de mensagem costuma aparecer muito para quem coloca self-education, né? Que é as despesas com curso que eu citei anteriormente. Então, por exemplo, eu coloquei meu mestrado de contabilidade e essa mensagem apareceu para mim. Mas no meu caso, eu tinha 100% de certeza que o meu curso estava alinhado com aquele gasto, então não tem problema nenhum. Agora, curso é uma coisa, valor de transporte, de celular, de computador é outra coisa. Mesmo você falando, não, realmente eu uso 50% do meu computador para trabalho, uso aquilo, não sei o que. Se for uma porcentagem muito grande em relação à sua renda, mesmo assim você não pode colocar 100%, então você tem que observar esse equilíbrio. E é nesse ponto que muitas pessoas procuram um contador para fazer o tax return, para realmente saber ali a diferença, o tanto que dá para colocar, né? Só já aproveitando para falar que atualmente eu não tô fazendo esse tipo de atendimento, eu tô focando realmente em trazer aqui essas informações para vocês. É possível fazer o tax return sozinho, mas tem ocasiões que eu realmente recomendo um contador, porque senão a pessoa pode botar a mão dela no fogo, querer botar um monte de despesas e acontecer essa desproporção, que nem eu citei esse caso esdrúxulo de 30 mil com 10 mil de despesas, mas existem outros cenários parecidos como esse que não tem como eu falar que é um valor. Então assim, gente, é uma linha muito tênue, até para quem trabalha com isso, é uma linha tênue de o que entra e o que está exagerado e o que não está exagerado. Então é só tomar cuidado com o exagero, e o exagero eu não tenho como falar um número específico que é exagerado, mas é caso a caso, então só se atente a isso, né, para não dar um valor muito grande. E essa mensagem que aparece ali no site do ATO quando você vai declarar é um indicativo muito bom de quanto que você pode colocar ou não. Também é válido lembrar, se você ganha até 18.200, você já é isento de qualquer forma. Então não faz diferença você adicionar despesa ou não, porque você já não vai estar pagando imposto, né? E obviamente não vai receber nada de volta. Então, se for esse seu caso, somente declara o valor que você recebeu ali e pronto. Então era isso que eu tinha para falar sobre deduções. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você tiver uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos, eu prometo. Também deixe seu like e se inscreva no canal, porque semana que vem tem vídeo novo.